Muito bom dia a todos e todas. É com grande satisfação que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo dá as boas-vindas a todos que mais uma vez disseram sim ao convite de participar da discussão do Orçamento 2016. Essa é uma realização da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, que este ano está visitando todas as regiões administrativas, as regiões metropolitanas e as aglomerações urbanas, levando para todo o Estado a discussão do orçamento. Lembramos que há uma lista de inscrições, os inscritos poderão fazer uso deste microfone por até 3 minutos. Todos receberam esta ficha com sugestões para o Orçamento 2016, esta ficha deve ser também identificada, colocadas as sugestões e entregues à Secretaria da Comissão. Também lembramos, como vem acontecendo em anos anteriores, há uma cédula com 19 itens para votação, a escolha das prioridades, as prioridades da região administrativa de Araçatuba. Lembramos também que a sugestão pode ser dada para a comissão diretamente no site da Assembleia Legislativa, o www.al.sp.gov.br, orçamento, uma lei orçamentária, proposta que vem do Executivo, que só chega na Casa de Leis em 30 de setembro. Esta série de 21 audiências vai até o dia 2 de outubro. Mas agora convido a todos a assistirem um vídeo produzido pela TV Assembleia SP, que mostra como é feito, como é discutido e debatido o orçamento na Casa de Leis. Vamos ao vídeo. Aproximar o cidadão do Parlamento Paulista. Esse é o propósito que movimenta a realização de audiências públicas em todas as regiões administrativas, metropolitanas e aglomerações urbanas do Estado para ouvir sugestões e conhecer de perto as prioridades locais. Até 10 poços tem água e a água que eles bebem é contaminada. Este é o 11º ano consecutivo que os deputados da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento deixam a sede do Poder Legislativo na capital para um ciclo de audiências com os gestores locais e com a população em geral. Então tem que ter a base de toda a sabedoria, mas a agricultura ela tem que vir sempre em primeiro lugar. Ampliar a malha de transporte de passageiros sobre trilhos ou a duplicação de rodovias. E de onde vêm os recursos para tocar obras? E para manter serviços como o Bom Prato e o Poupa Tempo? Se tem uma lei de fundamental importância para o funcionamento do Estado, esta é a Lei Orçamentária Anual. O orçamento é uma peça detalhada da origem de todos os recursos, as chamadas receitas orçamentárias ou impostos, taxas, contribuições e empréstimos. Com a previsão do que vai ser arrecadado ao longo de um ano, se pode fixar os gastos em cada área. Todos os anos, no final de setembro, o governador do estado envia para a Assembleia Legislativa proposta do orçamento para o ano seguinte. O orçamento do estado de São Paulo é o maior entre os estados do país e para este ano é de 204 bilhões de reais. O orçamento é uma proposta detalhada que fixa a despesa e orça a receita e que tem data marcada para chegar à Assembleia Legislativa, sempre em 30 de setembro. A partir daí, começa a contagem de tempo para conhecimento da proposta pelos parlamentares e a apresentação de emendas. Nenhuma despesa pública pode ser implementada sem que esteja na Lei Orçamentária Anual, que, por sua vez, deve estar em consonância com a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, também apreciada e votada pelos deputados estaduais, e com o PPA, Plano Plurianual, outra lei que traz os grandes investimentos, estratégias e metas ao longo de 4 anos de governo. A principal fonte de receita do Estado é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A segunda maior é a receita com o IPVA, sobre a propriedade de veículos. Esse imposto é dividido meio a meio com os municípios. Há ainda as transferências do governo federal e os empréstimos externos. As despesas são as contas a pagar do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e os encargos da dívida pública. Educação com 30% e saúde com 12% são áreas prioritárias e, por isso, têm verbas carimbadas.
A principal despesa é com salários do funcionalismo, mas há ainda a manutenção dos programas e ações de governo e os investimentos em obras. Como os recursos nunca são suficientes para cobrir todas as necessidades, só o debate nas audiências públicas pode apontar as prioridades de cada região. Além de propor novas leis e fiscalizar as ações do Poder Executivo, compete aos deputados aprimorar a peça orçamentária. Nas audiências públicas, as barreiras geográficas são superadas e parte do Legislativo se desloca para chegar mais perto de pessoas e grupos, dispostos a apresentar pontos de vista sobre a administração. A prática da discussão do orçamento tem incorporado novas ideias e atores. A audiência é um espaço de diálogo. O cidadão, que melhor reconhece as demandas locais, pode indicar com total liberdade os investimentos e, assim, contribuir para que o dinheiro público seja investido onde é mais necessário. E foi a partir de propostas colhidas nas audiências públicas que a lei orçamentária foi aprimorada com indicações sob forma de subemendas, com mais recursos para santas casas, aparelhos e equipamentos de saúde, duplicação e recuperação de rodovias, segurança pública e assistência social. No ano passado, os deputados estaduais da Assembleia Legislativa aprovaram integralmente todas as 24 emendas coletivas apresentadas pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, ouvindo os diversos pedidos da sociedade nas audiências públicas. Sugestões de cidadãos como você. Foram redirecionados 120 milhões de reais para as áreas de saúde, educação, segurança, cultura, assistência social, desenvolvimento econômico e agricultura em todas as regiões do estado. Com o objetivo de ampliar os canais de interação com a sociedade a respeito das discussões do orçamento, a Assembleia disponibiliza no portal www.al.sp.gov.br ícone Audiências Públicas. Indique as prioridades para a sua região. Os encontros com a participação de deputados estaduais paulistas, de autoridades locais e da população são uma oportunidade para se discutir o desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Uma forma de participação e de controle popular da administração pública, como determina a lei. A construção de uma ponte de diálogo permanente entre a população e o poder legislativo. Audiências Públicas do Orçamento 2016. Uma conquista da cidadania. A TV Assembleia SP passa a transmitir diretamente do plenário da Câmara Municipal de Araçatuba a 12ª Audiência Pública do Orçamento 2016, uma realização da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Para presidir os trabalhos na manhã de hoje, convido à mesa o deputado estadual João Paulo Rilo, titular da comissão. Tenho o imenso prazer de convidar à mesa o vereador Cido Saraiva, presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, sempre presente. Ele que aqui representa não só o Poder Legislativo local, mas também das 43 cidades que compõem a região administrativa de Araçatuba. Por favor, senhores, gostaria de anunciar as presenças de José Ribeiro, diretor do CIRAM, Sindicato Rural Alto Noroeste, Gustavo Seno, representando o deputado estadual Itamar Borges, Tarcísio Jesus Oliveira, representando o vereador Carlinhos Santana. Líciomara Medeiros, secretária executiva do Sindicato União dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Geucino Augusto Silva, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Araçatuba. E Vera Magalhães, chefe da Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento de Araçatuba, a APTA. Com a palavra, deputado João Paulo Rilo. Ao longo desta audiência pública, nominaremos as demais autoridades. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os cidadãos de Araçatuba e região que comparecem a essa audiência pública do orçamento. Cumprimentar os servidores da Assembleia,
da TV Assembleia também, que acompanha a audiência pública, cumprimentar o nosso presidente e agradecer pela sessão da Câmara para a realização da audiência aqui, nosso querido Cido Saraiva, a quem eu já passo a palavra também para fazer uma saudação nessa abertura. Bom dia a todos. Eu quero aqui cumprimentar nosso deputado João Paulo Rilo. Satisfação imensa recebê-lo na nossa cidade. Leva o nosso abraço à nossa cidade querida, vizinha, bem dizer, Rio Preto. E a todos os funcionários que aqui vêm se dedicando, podendo levar de uma forma ou outra o meio de comunicação a toda a população. Eu quero aqui cumprimentar nosso companheiro, amigo, também José Ribeiro, amigo nosso, uma pessoa se dedicada, preocupada com as situações também da nossa cidade, representando aqui também o Cirã. E a todos vocês, meu muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Obrigado, presidente. Bom, como bem elucidou aqui o vídeo que foi transmitido, essa audiência tem por objetivo a discussão, a democratização do orçamento público do Estado, embora a gente sabe que as audiências têm um efeito político importante, mas um efeito prático no orçamento muito tímido. São 204 bilhões de previsão orçamentária, e o ano passado nós tivemos condição de remanejar na Assembleia pouco mais de 100 milhões. Ou seja, é ínfimo, é insignificante a possibilidade de alteração no orçamento. Mas não deixa de ser uma oportunidade de acúmulo de força, de marcar a presença na discussão. E também serve para orientar que é necessário ter um engajamento, uma ousadia maior dos deputados na hora de discutir o orçamento do Estado de São Paulo. E também a gente percebe hoje o esvaziamento dessa audiência aqui em Araçatuba. Prova que as audiências elas têm que ser revistas. Há 11 anos nós realizamos lá na Assembleia a audiência regional, que acredito que foi uma conquista, né, da democracia, uma conquista importante proposta pelos deputados da Assembleia Legislativa, mas que está tímida demais. Em São Paulo, a Câmara de São Paulo, por exemplo, ela anuncia nos grandes meios de comunicação, nas grandes emissoras de TV, as audiências públicas para discutir o orçamento. Ou seja, a Assembleia Legislativa poderia fazer a mesma coisa, mas fica intimidade, encurralada, é um pouco o panorama político, a realidade política. A Assembleia Legislativa ela sofre um estrangulamento do Poder Executivo no Estado de São Paulo há muito tempo. Então, essa audiência é um ponto fora da curva, essa audiência. Poucos momentos que a Assembleia ela se abre. E esse é um deles. Então, eu tenho feito essa colocação. É a primeira audiência que eu presido. O presidente é o deputado Mauro Bragato, e, na ausência dele, a gente se reveza entre os membros titulares para presidir. E é a quarta audiência que eu participo, e eu faço questão de colocar minha posição. Eu acho que nós temos que avançar na possibilidade de remanejo dentro do orçamento e também da publicidade dessas audiências. Elas têm que ser amplas, elas têm que ser mais democráticas e ofertar a possibilidade do segmento participar, para ter mais força de intervenção na hora que nós vamos discutir o orçamento. Então, o formato dela, a gente faz essa abertura e passa a palavra para aqueles que escreveram. A inscrição é livre, nós temos 3 inscrições aqui, e eu vou chamar a primeira aqui, que é a Liciomara Medeiros, que ela é secretária executiva do Sindicato da União dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, para fazer a sua fala. Vamos sugerir que faça aqui da tribuna, tá ligado, né? Ligamos. Eles prepararam aquele microfone junto ao banner. Senhores e senhoras da sociedade aqui presente,
vereadores e deputados, represento aqui o Sindicato União dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Falo sobre o orçamento de 2016 do Judiciário Bandeirante. Trago a esta comissão uma solicitação de todos os servidores do Poder Judiciário de São Paulo e militar, do qual, todos os anos, o Tribunal de Justiça deixa de repassar critérios para poder suportar a demanda financeira da despesa com o pessoal. No ano de 2015, o TJ abriu mão de 580 milhões da folha com o pessoal, deixando assim de cumprir com indenizações junto aos servidores. Para o ano de 2016, esperamos que o Tribunal de Justiça cumpra com os 6% que lhe é dado de direito para cumprir com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Agradeço a todos. Obrigado. A pesquisadora científica da APTA, que é a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, a Silvia Antoniali do Carmo. Bom dia a todos. Prezados senhores, vimos, por meio desta, apresentar as nossas sugestões para o desenvolvimento social e econômico da região de Araçatuba. Quero destacar nesta audiência pública a agropecuária paulista como mola propulsora para a redução da desigualdade social. Este setor não tem recebido, nos últimos anos, a atenção que merece no orçamento estadual. Por esta razão, solicitamos que seja destinado ao menos 10 milhões por ano ao programa 1301 da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, por meio das ações 1380 e 1165, nos próximos 4 anos. No Plano Plurianual de 2016 a 2019, e os respectivos orçamentos devem atender à demanda da sociedade por uma agricultura sustentável e social. A agricultura familiar, na região de Araçatuba e Andradina, é de grande relevância e o fortalecimento da pesquisa e da transferência de tecnologia nos programas voltados à sanidade animal e à agricultura orgânica faz-se necessário para reduzir as doenças na população e aumentar a expectativa de vida de todos, além de preservar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras. Investir na pesquisa voltada à agricultura familiar significa investir na qualidade do alimento gerado pelos produtores, segurança alimentar, promoção da comercialização e da distribuição de produtos, da economia solidária, geração de empregos no campo e nas cidades, aumento da produtividade e da geração de renda. Muito obrigada. Obrigado, Silvia. Agora vai falar o presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Araçatuba, o Geusino Augusto Silva. Quero cumprimentar aqui o deputado Paulo Rilo. É um prazer recebê-lo aqui em nossa cidade. É evidente que gostaria de ver ao seu lado também, de repente, um deputado estadual que fosse eleito por Araçatuba, para estar também representando o nosso povo. Cumprimentar o presidente da Câmara, vereador Cido Saraiva. E gostaria também de colocar aqui também a nossa preocupação, que na apresentação aí dos objetivos do Orçamento do Estado, uma das prioridades foi eleito a agricultura. Não sei se o senhor sabe, 33% de toda a arrecadação do Estado de São Paulo, ela é proveniente do setor agrícola.
e apenas 0,7% desse orçamento é destinado à agricultura. Então, gostaria que o senhor levasse essa preocupação do setor produtivo, o setor que gera uma grande renda para o orçamento do Estado, receber apenas 0,7% desse orçamento para investimento no setor agrícola. Também existe uma grande preocupação também. Nós estamos aqui há 2 anos e 8 meses, o presidente da Câmara tem conhecimento disso, trabalhando contra a instalação de um aterro sanitário regional, justamente no meio de 4 associações de pequenos produtores rurais, né, de Araçatuba, que aí estaria afetando em torno de 400 famílias. Além das dificuldades que o Estado tem no orçamento para distribuir recursos para esta área, ele buscou no Banco Mundial 160 milhões de reais para investir no programa Microbacia 2. E parte desse recurso também ele é utilizado pela Secretaria do Meio Ambiente para desenvolver projetos de recuperação de áreas ambientais, de proteção de nascentes, em função da própria crise hídrica que o Estado de São Paulo vive hoje. E nós vemos nessa política divergências muito grandes. De um lado, a Secretaria da Agricultura financiando projetos para fazer com que os agricultores busquem o mercado através da sua produção, e, de um outro lado, vem a Secretaria do Meio Ambiente, juntamente com a CETESB, licenciando aterros que não contemplam a nossa região, que vem a prejudicar produtores e muitas famílias de produtores. Então, eu gostaria que o senhor levasse para os demais deputados que representam o povo do Estado de São Paulo essa preocupação da região de Araçatuba, com relação ao orçamento do Estado para a agricultura e essa política também de gerenciamento de resíduos, de regionalização de aterros sanitários, justamente em áreas produtivas. Muito obrigado. Obrigado, Geusino, pelas pertinentes palavras. O Jorge já disse, mas vale repetir aqui, tem uma comissão de sistematização da Assembleia, em que tudo que é sugerido, que é apontado como proposta, como reivindicação, de maneira muito correta, muito fidedigna, é sistematizado e enviado ao relator do orçamento, na hora que nós começamos a discutir as mudanças e as possibilidades de manejo orçamentário. Bom, tem mais algum inscrito, Jorge? Ah, tá. Bom, aqui nós tivemos 11 votantes nas prioridades, que estão divididas entre 8 votos, porque aqui a conta não bate, 8 votos na saúde, 6 na agricultura e 4 na educação. Aqui daria 18, né? Que anota mais do que um quesito, são 3. Ah? 3 quesitos. Ah, entendi. Então pode ter mais votos. Entendi. Não, eu não entendi. Vou falar a verdade para você aqui. Ah, entendi. Ela entendi. Agora sim. Com a palavra, para encerrar? Essa audiência relâmpago aqui. Mas se alguém quiser fazer alguma consideração, tiver alguma dúvida, pode ocupar o microfone, a gente pode conversar. Mas vamos com calma, a gente organiza as inscrições aqui. Bom, então, não tendo mais inscrições, a gente encerra a nossa audiência pública em Araçatuba. Agradeço mais uma vez aqui os servidores da Assembleia, os servidores da Câmara de Araçatuba, o nosso presidente, cumprimentá-lo e agradecer mais uma vez, o Cido Saraiva, e a todos que compareceram e participaram da audiência. Muito obrigado, está encerrada a nossa audiência pública.
Final da 12ª audiência pública do Orçamento 2016, uma realização da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Lembrando que esta audiência pública continua virtualmente no portal da Assembleia, o www.al.sp.gov.br, ícone Audiências Públicas, orçamento este que só chega em 30 de setembro. A todos e a todas, nosso muito obrigado, até a próxima oportunidade. Para você que está em casa, continue acompanhando a programação da TV Assembleia SP. Jorge Machado, falando do plenário da Câmara Municipal de Araçatuba.